dos Salmos. Glória a Deus, aleluia. Salmo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Salmo número 1 fala de uma bem-aventurança. Bem-aventurado é feliz, né? Feliz. Felicidade. Mas aqui nós não vamos falar de uma felicidade terrena, mundana, passageira, mas uma felicidade plena, né? Uma felicidade espiritual daqueles que estão na presença de Deus. Porque às vezes, irmão, aqui nós estamos passando por lutas e dificuldades e problemas. Então, se a gente basear a nossa felicidade nas coisas aqui da terra, nós vamos viver infeliz, porque nós temos mais dificuldades do que alegria, fala a verdade. Nós temos mais motivo para ficar triste e chorar do que ter alegria, não? E se nós nos basearmos nessa felicidade, é por isso que tem gente que está se afundando cada dia mais, porque vai buscar a felicidade em algo que não encontra, ele busca em outro, vai buscar em outro, vai buscar em outro, sempre em coisas terrenas, sempre em coisas aqui da terra. E a gente não vai encontrar a felicidade aqui. Nós vamos encontrar alguns momentos temporariamente de prazer aqui nessa terra. Mas felicidade, nós vamos ver que o salmista, aqui no Salmo número 1, ele nos ensina de onde ela vem e como é que a gente faz para conseguir. Apesar de podermos estar chorando, o nosso coração ainda sente feliz. Por quê? Porque não estamos firmados em coisas aqui da terra, que a gente vai ter que passar, e tudo passa, né? Tudo passa. Olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor está falando de dois tipos de pessoas e está dizendo quem é e quem não é feliz. E aqui, irmão, o que a gente observa mais é que o justo, ele fala do justo e fala do ímpio. O justo, irmão, porque ele é feliz? Ele é feliz por aquilo que ele evita, e não por aquilo que ele faz, é pelo que ele evita fazer. Olha como a gente vai encontrar na Bíblia, irmão, um procedimento completamente diferente do que a gente vê nessa terra. Aqui, para ser feliz, as pessoas fazem de tudo. Mas a Bíblia diz que para ser feliz a gente deve evitar. E evitar o quê? Bem-aventurado o varão que não anda, diga andar, andar. O que é esse andar? Esse andar significa uma associação casual ou passageira com aqueles que vivem fora da sintonia com Deus. Então, vou andar. É uma passagem rápida. Diz que é bem-aventurado aquele que não anda, né? Andar, passa rapidamente. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém. O que é agora se deter? É uma comunhão contínua com pessoas que são continuamente pecaminosas. E aí ele vai dizer ainda que não se assenta. Então, não anda, não se detém,
Veja que é uma progressão. Primeiro a pessoa anda, depois ela se detém e depois ela assenta. Então o que ele fala? Para você ser feliz, não ande no conselho do ímpio. A primeira coisa que a gente deve evitar. Quem é o ímpio, irmão? É aquele que não leva Deus em conta. E não faz diferença o que Deus fala ou deixa de falar. Esse é o ímpio. É aquele que você conversa, mas você ainda acredita nessas coisas? Esse é o ímpio. Aquele que você fala alguma coisa da Bíblia para ele, que você expõe alguma coisa, que você mostra alguma coisa, e ele fala assim, mas você ainda é desse tempo? Você ainda acredita nisso? Então, a Bíblia fala para não andar com esse tipo de pessoa. Não significa dizer que eu não vou pregar o Evangelho, que eu não vou tentar ganhar para Jesus, que eu não vou falar do amor de Deus, que eu não vou explicar que o caminho que a pessoa está andando é o caminho de morte. Mas se você andar muito tempo, acaba que você vai deixar entrar no coração muitas coisas que o ímpio fala. Por isso que é perigoso, irmão. Porque eu já ouvi pessoas dizendo que é muito mais fácil o convertido desconverter conversando com o não convertido, do que o convertido converter alguém que não é convertido. Entendeu? Compreendeu o mistério? Então, se você começa a andar muito com quem não está nem aí com Deus, com quem não se preocupa com nada que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus fala, gente, você está correndo o risco de se afastar do Senhor, não se associar. Ele fala, não ande no conselho, não ouça o conselho. E hoje está muito na moda, está todo mundo seguindo conselheiros ímpios. De que você está falando, pastor? Eu estou falando de influenciadores. E tem um monte de gente seguindo um monte de coisa, de um monte de gente que não sabe nada de Deus, que não conhece a Deus, que não conversa nada de Deus, e tem pessoas seguindo esses conselhos. É muito na moda o Salmo número 1. É muito atual. Porque a pessoa vai, escuta alguma coisa e pratica aquilo com um influenciador que não sabe nada de Deus, não conhece a Deus, está falando. Por isso que nós temos, irmão, que ter muito cuidado com o conselho do ímpio. Com o conselho, o que mais que nós temos que ter cuidado? Nós temos que não se deter no caminho do pecador. O pecador, irmão, ele é perigosíssimo. Por quê? É aquele que conhece, mas deliberadamente se aparta de Deus. É pior, é ainda mais sério do que o que nós aprendemos anteriormente. Ou seja, a pessoa sabe, conhece, mas mesmo assim transgride. Então a Bíblia fala para não andar com quem faz assim. Se você quer ser feliz, evite andar com aqueles que, de alguma maneira, conhecem a verdade. Irmão, é impressionante. Porque as pessoas que sabem que é errado, sabem que está errado, sabem o que Deus fala, sabem o que a Bíblia fala e mesmo assim pratica e leva outros a praticar. Compreendem isso? O quanto é sério? Se você quer ser feliz, não faça isso. Porque é feliz aquele que evita, irmão, evita o conselho do ímpio, evita o caminho do pecador, evita. Pastor, eu tenho que falar de Jesus para a pessoa. Tem mesmo, irmão, mas ficar no caminho com ele é perigosíssimo. E mais o que? Quem quer ser feliz, irmão, não se assenta à roda do escarnecedor. Quem é o escarnecedor, irmão? É aquele, como diz o pastor Hernandes, que colou grau em maldade. Sabe? Aquele que atingiu o último estágio da decadência espiritual. Ora, se eu conheço a Deus, se eu amo a Deus, se eu quero agradar a Deus, se eu quero ser feliz, faz sentido eu caminhar com alguém que vive na maldade, que está no último estágio da decadência espiritual? Faz algum sentido para você? Para mim não faz, irmão. Para mim não faz. Posso parecer
extremista na minha maneira de ver, mas para mim não faz sentido, não faz. E eu realmente não caminharia. Se você quer me ouvir, se você quer servir o meu Deus, se você quer que eu te ensine a palavra de Deus, conte comigo. Mas se quer que eu ande no teu caminho de derrota, de miséria, de fracasso, não conte comigo. Por quê? Porque eu quero ser feliz. E a felicidade é evitar. Evitar. Olha, mas aí ele vai dizer o que eu devo fazer para ser feliz. O que eu devo fazer? É ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, parece um exagero, mas não é. Se você se afastar da palavra de Deus, você corre um risco gravíssimo de começar a abrir a sua boca e liberar maldições para você e para a sua família. Quando você não tem a palavra de Deus na mente, não tem a palavra de Deus no coração, você corre um risco gravíssimo de liberar pela sua boca palavras que destroem. Por isso que ele diz, o salmista diz que para ser feliz, você precisa ter prazer na lei do Senhor, alegria na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que vai fazer com que eu permaneça firme e fiel e abra a minha boca apenas para abençoar a minha vida e aqueles que estão ao meu redor. E vamos combinar? Quanta bobagem que a gente fala o dia todo. E por que a gente fala? Porque a mente não tem a palavra, o coração não tem a palavra. Porque se a mente tem a palavra, o coração tem a palavra, a gente vai falar alguma coisa, a gente logo aplica Filipenses 4:8. Isso não é puro, isso não é justo, isso não é verdadeiro. A gente vai liberar Filipenses 4:8 antes de falar qualquer coisa. Por isso que tem que ter prazer na lei do Senhor. Por isso que tem que estar ligado e firmado na palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés. É luz para o nosso caminho. Se você quer ter uma boca abençoadora, e vamos combinar, e preste bem atenção, que a morte e a vida estão no poder da língua. Muitas desgraças que você tem vivido hoje são resultado de palavras que foram liberadas pela tua boca, liberadas através de você mesmo, para a tua vida e para a tua família e para o teu trabalho e para tudo que está ao teu redor. Por isso que tem que ter prazer, para ser feliz, tem que ter prazer na lei do Senhor. Tem que meditar na lei do Senhor. E meditar, uma palavra que meditar é você continuamente, se você não deixa a sua mente vazia. Como é que eu encho a minha mente? Quando você pensa em alguma coisa que está contrário à palavra de Deus, você vai imediatamente trazer a palavra de Deus para a sua mente. Eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do meu Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, em ti eu confio, porque o Senhor me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor me cobre com suas penas, debaixo das suas asas eu estou seguro. Pronto, vai liberar os seus pensamentos de qualquer maldade e qualquer coisa ruim. É a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia, o salmista diz que aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, é aquele que tem prazer na lei do Senhor. E que na sua lei medita de dia e de noite. Aí diz mais assim, ainda, como que será essa pessoa? Essa pessoa será, irmão, como árvore plantada junto a ribeiros de água, nunca seca, nunca caem as folhas, sempre verdinha, sempre dando fruto, sempre sendo uma bênção. A pessoa que evita andar no conselho do ímpio, se deter no caminho dos pecadores, se assentar na roda dos escarnecedores, a pessoa que medita na lei do Senhor, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Como essa pessoa será? Será alguém que dá muito fruto. Muito fruto. E não é fruto pobre, não, irmão. É fruto que vai alimentar as pessoas que estão ao redor. Vai dar muito fruto. Vai ser bênção. Aí ele vai contrastar, porque há muitos contrastes na Bíblia, né? A Bíblia fala, aqui nesse caso especificamente, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O que isso quer dizer? Pessoas sem estabilidade. Ô, irmão, eu nunca vi um tempo de pessoas tão instáveis.
coisa, cada dia ela sente uma coisa, conversa com uma pessoa, muda de ideia, conversa com outra, muda de ideia, conversa com outra, muda de ideia. Se conversar com 10 pessoas no mesmo dia, 10 pensamentos diferentes. Eu nunca vi tanta instabilidade como nesse tempo. Se for, então, ficar exposto a redes sociais o dia todo, vai mudar de ideia toda hora. E eu nunca vi tanta instabilidade. Mas aqui, olha, ele diz que é os ímpios que são assim. São como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Olha, irmão, aqui fala que no dia do juízo eles serão banidos. Banidos. Mas aí, eu tenho uma coisa para te dizer, querido. O verso 6 diz, porque o Senhor, Ele conhece. Essa é a parte que eu mais gosto desse salmo, sabe? Porque Deus conhece seu coração, seus sentimentos, seus pensamentos, Ele conhece, o Senhor conhece o caminho dos justos. Isso é precioso demais, saber que Deus sabe tudo, conhece tudo. Deus não está apenas ciente, Ele conhece aqueles que o escolheu e que tem guardado a sua palavra. O Senhor conhece o caminho do justo. Mas o caminho do ímpio perecerá. Amém. Fica de pé.